Bom, a gravação está aqui devidamente iniciada, senhoras e senhores. Esse episódio de hoje é um episódio só. Você que está escutando o Imagina Se Pega no Olho desde o começo do ano, sei lá, você é uma pessoa que chegou ao podcast recentemente e está escutando o Imagina Se Pega no Olho desde a segunda metade de janeiro, né? Que foi quando a gente voltou aí do recesso. Você ouviu aí os 3 primeiros episódios, começa, putz, é legal, mais um podcast sobre cultura pop. Se enganou, porque enganou, otário. Foi por um acaso do destino, na verdade, que esses 3 primeiros episódios do ano acabaram sendo sobre cultura pop. O meu background e o da Gabi, obviamente, é bastante focado em cultura pop, mas não só. Logo, não só também é o Falamos tipo de discussão que a gente tem aqui. Vejam, se você quiser dar uma olhada no restante dos episódios que a gente já teve aqui neste programa, esse é o episódio de número 123, portanto, assim, cara, o que teve de episódio lá para trás, vai escutar, vai ver o tanto de vezes que a gente já falou sobre política, economia, relacionamento, religião. Gente, então, assim, um total de zero psicologia, um total de 0 questões nós temos com relação a assuntos. A única questão é um assunto que você olha para ele e pensa, imagina se pega no olho. É isso. Muito bem. O nosso papo aqui vai ser referente a talvez uma espécie de exercício de análise do passado e exercício de futurologia, quase. Porque no último dia 25 de fevereiro, foi, né? No último dia 25 de fevereiro, a Avenida Paulista, aqui em São Paulo, nós estamos em São Paulo, né? Foi tomada por uma horda, uma legião de pessoas de camisas amarelas da seleção brasileira e fantasias de gosto duvidoso. Um cara meio Tio Sam, o outro vestido de Homem-Aranha verde e amarelo, enfim. Vocês já sabem do que a gente está falando. Sim, e obviamente todos eles seguindo e fazendo louvores a um enorme trio elétrico lá que reuniu algumas das pessoas mais nefastas do atual cenário político brasileiro e seus respectivos apoiadores, né? Porque tem outros lá que não eram políticos, mas são políticos, né? Não são políticos de estarem, né, com cargos, mas eles são políticos de qualquer forma. Basicamente, eles estavam lá para talvez uma exaltação, digamos, à figura de Jair Bolsonaro, que foi a última pessoa a falar, a subir ao que entre outros políticos está sendo investigado por tentativa de golpe. Exato, porque todo mundo já sabe disso. E não só, né? No caso dele, não só tentativa de golpe, tem uma coisa também sobre roubo e corrupção. Tem aí, o homem tá... Até importunação de baleias ele tá sendo... Exato. Mas, olhando para isso, e a gente já vai discutir, tinha muita gente, pouca gente, não sei o quê. Esse não é o mérito. O que a gente quer discutir é o quão fortalecido ainda está o bolsonarismo, né? Ou seja, este olhar, ou se necessariamente é algo que a gente nem chame mais de bolsonarismo, mas sim que seja um fenômeno que seja no passado, mas que de alguma forma tenha fortalecido figuras políticas como um Nicolas Ferreira, por exemplo, que de alguma forma quer criar talvez o seu próprio caminho, a sua própria carreira política, meio que se descolando do Bolsonaro, né? Ou até mesmo sobre a Michelle Bolsonaro, que é uma grande... a Michelle, os filhos, enfim, né, da escola bolsonarista. Mas então, para falar um pouquinho sobre isso, né, quais são os caminhos, se é que eles existem, do bolsonarismo daqui para frente e da extrema-direita como um todo, né, a gente convidou a
Annelise Frois, que é... Vou falar o currículo dela aqui, hein, que é excelente. Doutora em Antropologia Social, pós-doutoranda no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundasp PUC, onde ela coordena o grupo de pesquisa Diálogos... Eita, eu errei diálogos, hein? Diálogos da Diáspora, Racismo e Antissemitismo, além de coordenar o Laboratório de Novas Formas de Antissemitismo no programa IB no campus do Instituto Brasil-Israel. Do qual eu faço parte, portanto, minha professora, a Muito minha bem. amada querida. Annelise, seja muitíssimo bem-vinda ao nosso Imagina Você Pega no Olho. Oi, Thiago, oi, Gabi, oi, todo mundo que está nos ouvindo. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra enorme poder contribuir com essas discussões tão importantes e aceitei o convite de Gabi sem pensar, né? A gente está compartilhando esse espaço de formação continuada no Instituto Brasil-Israel, que é um programa multidisciplinar que chama IB no Campus. Gabi foi parte também do meu grupo de pesquisas no âmbito do Labor na PUC, mas, enfim, as demandas são muitas. E acho que é um tema super pertinente, né? E se a gente está pensando que vocês partem do background de vocês em cultura pop, bom, eu acho que nada mais pop nesse momento do que aconteceu na Avenida Paulista naquele domingo. E é isso, né? É o alcance das massas, é você mobilizar pessoas, é você usar personagens, né? De quadrinhos, personagens de Marvel, de DC, é isso, é você ir mobilizando tudo que é possível em torno de um projeto de poder, em torno de uma ideia que para muitas pessoas talvez esteja adormecido, tenha perdido forças, e não é tão simples assim como a gente viu, né? Ótimo. E você fez uma fala muito importante, Thiago, que é, fica se discutindo sobre a quantidade de pessoas. Não é sobre a quantidade de pessoas. Era 1 milhão, era 700 mil, eram 300, se fossem 10, já seria muito. E esse é um dos pontos que a gente precisa discutir aqui. Ótimo, foi excelente você ter levantado esse ponto, porque uma das coisas que eu vi as pessoas discutindo, as pessoas, né, de esquerda principalmente discutindo, assim, mas pela metade da tarde, assim, né, quando a coisa já tinha começado a esmorecer um pouco ali o fluxo de pessoas na Paulista, eu fui levar meu filho que não mora com a gente, né? Eu fui levar ele em casa de metrô. E quando voltei também de metrô, aí eu comecei, quando eu fui levá-lo, a gente estava conversando os dois, não estava nem muito prestando atenção no que estava acontecendo e tal, mas quando a gente voltou, quando eu estava voltando sozinho, eu estava escutando música e aí comecei a prestar atenção, de fato, né? Ou seja, eu passei basicamente pela linha verde do metrô ali, por todo aquele pedaço da Paulista, né? Consolação, Trianon, MASP, por aí vai. E vi muitas gentes esquisitas, enfim, entrando no metrô com suas respectivas camisas amarelas, bandeiras e empolgação e vuvuzelas e tal. Óbvio, eu já tinha passado por outras manifestações do tipo, assim, pelo meio de manifestações e tal, né, no metrô, não sei o quê, e me pareceu, de fato, um volume menor de pessoas no metrô, mas isso sou eu com base na minha experiência do meu umbigo. Só que voltando para casa, olhando no Twitter, eu vi muita gente falando, flopou, foi um flop, é um absurdo, olha só, tirando sarro, como, isso não vai dar em nada, não sei o quê. A primeira questão que eu queria levantar era justamente essa com você. O quanto, de fato, essa manifestação, por maior, menor, tenha tido, sei lá, a PM fez uma contagem de X, a USP com o software de contar gado lá, fez uma contagem Y. Tanto faz. O quanto isso, de fato, tem algum tipo de importância e o quanto esta manifestação teve mesmo importância, não importando a quantidade de gentes que estavam seguindo o trio elétrico ali. Então, Thiago, eu acho que o que você está levantando é o ponto que a gente precisa debater, é sobre ele, né? Não é uma questão de quantidade, não é uma questão de discutir quem tem mais autoridade ou menos autoridade para determinar quantas pessoas estavam lá. Como eu já disse e reafirmo, podiam ser 10 pessoas, podiam ser 20, podia ser 1 milhão. A questão não é essa, né? A gente precisa pensar, dar um passinho para trás e pensar que a gente está falando de algo que sequer deveria ter acontecido. Porque como a Gabi fez a menção no início,
na apresentação de vocês, a gente tem que ter em conta que quem estava capitaneando esse evento, ainda que não assinando, né, assim, olha, não paguei nada, não fui eu que chamei, porque o ex-presidente se salvaguardou atrás de um pastor com muita influência, né, um pastor de uma vertente neopentecostal de grande influência, talvez o maior, né, assim, ali com o Edir Macedo da Universal, mas enfim, o ex-presidente se salvaguardou atrás dessa figura para dizer: eu não tenho nada a ver com isso, eu estou aqui porque fui convidado. Mas se nós pensarmos, tanto de gente que está ali, que está sendo investigada, que está sendo, enfim, né, julgada, vai a julgamento em algum momento, eu acho que o grave é isso, né? É pensar que uma mobilização, por menor que ela seja, ela tem um impacto. E as forças que estão em torno dessa mobilização vão usar isso como um capital importante, num cenário super conturbado como a gente está vivendo. Me parece, como você falou, né? Olha, a minha leitura ali nessas linhas de metrô onde eu estava, por onde eu passei, é essa. Mas sim, acho que tem um movimento da esquerda e do campo progressista de menosprezar o que aconteceu. Né? E isso aconteceu ao longo de 4 anos, isso aconteceu antes da eleição de 2018, que era sempre um minimizar, isso não vai dar em nada, isso não vai dar em nada. E nesse clima de isso não vai dar em nada, nós vivemos o que vivemos entre 2018 e 2022, e, quiçá, voltaremos a viver em 2026. Então, é pensar que qualquer manifestação, né, se você reúne 5 com camisas da seleção brasileira e que, sei lá, começam a gritar mito numa esquina, sempre vai ter aqueles que vão fazer piada e dizer, olha, né, meia dúzia de gado mugindo ali na esquina. Mas e aí? Esses 5 vão ter um efeito importante, porque eles vão ser catalisadores de um movimento que vai se ampliando, se ampliando, se ampliando, e a gente sabe que tem muitas forças que estão por trás disso e que precisam utilizar essas imagens, precisam utilizar as frases de efeito, precisam utilizar o apoio das pessoas, as cenas daquele domingo, assim, as pessoas tirando foto com o ex-presidente, tirando foto com a ex-primeira-dama, que é um nome muito forte, como a Gabi muito bem apontou, né, ou mesmo com o Nicolas, mesmo com o pastor Carlos Malafaia, é isso, né? Não menosprezemos essas pessoas, a gente sabe do que elas são capazes, né? E por pessoas eu quero dizer o que elas representam, porque não é sobre sujeitos, né? Não é sobre indivíduos que a gente está falando, representam coisas muito maiores. Eu queria fazer uma pergunta, já que você tocou nesse assunto, professora. Existe todo mundo falando, o Bolsonaro, o Lula venceu, então, tipo, a esquerda venceu, é isso. E muita gente acha que o bolsonarismo morreu, né? Que, não, tipo, Bolsonaro, tudo flop, como a gente acabou de falar, e contestar e explicar, de que isso está errado, o bolsonarismo não morreu, né? Tipo, a extrema-direita está viva, está atuante. E aí eu queria que você fizesse aí um exercício de futurologia, dizendo quais seriam os próximos passos da direita nesse sentido, depois dessa demonstração de força, né? Porque isso foi uma demonstração de força. E quais são os prováveis passos da direita agora para as prováveis eleições aí para frente? E por que a gente tem, como esquerda, a gente tem que ficar alerta quanto a isso? Considerando que temos eleição esse ano, inclusive, já a gente fica pensando só nas eleições para presidente, né? Esse ano já tem de prefeito. Não, excelente pergunta, Gabi. Eu acho que, assim, primeiro vou fazer uma ressalva aqui, né? Eu sou antropóloga, não sou historiadora, ainda que o meu doutorado tenha se dividido entre antropologia e história, mas tem um historiador que é, enfim, meu mentor na vida e no campo dos estudos judaicos e de tudo que eu tenho feito nos últimos anos, que é Michel German, e ele sempre fala que os historiadores são ótimos para prever o passado, né? A gente não consegue prever o futuro. Mas se você olha com atenção para o passado, fica mais fácil de você fazer projeções, né? Então, vou chamar de projeções. Me parece que a gente tem muito consolidada a força da direita / extrema-direita. Eu acho que, inegavelmente, as articulações que reúnem o campo religioso, que reúnem o campo ideológico, elas estão muito alinhadas, né? A gente não tem como saber assim, que rumo eles vão tomar para 2026, mas, como o Thiago muito bem alerta, a gente está falando de um ano que tem eleições. E a forma de operar dessas forças, né, de todos os campos, não é privilégio da direita ou da extrema-direita, claro, o que eles têm é muito mais alcance, né, e muito mais rapidez de resposta, que é algo que eu tenho insistido muito, que também faz parte do meu tema de pós-doutorado.
eles têm uma velocidade de resposta muito maior do que o progressista consegue ter, seja nas redes sociais, seja no corpo a corpo, seja no miúdo, né, nas igrejas, nos aplicativos que eles desenvolvem para eles mesmos, nos canais no YouTube, tem um alcance muito grande, né, das pessoas que mais importam serem alcançadas. Então, o que eu acho é que eles estão medindo, com manifestações como essa que acaba de acontecer na Paulista, eles estão meio que tentando medir a temperatura. Assim, onde é que nós estamos, sabe? Eu acho que é uma coisa de vamos ver quanta força a gente tem e aonde é que a gente investe. Me parece que tem um movimento muito intensivo, né, de conseguir muitas cadeiras de vereadores, muitas prefeituras, especialmente no interior do Brasil, porque o Brasil é imenso e a gente sabe disso. Não é que as capitais sejam menos importantes ou que o Sudeste valha mais do que o Nordeste, não é sobre isso. Mas é sobre investir aonde é mais fácil pegar as pessoas para capitalizar em cima. É um movimento que a gente já vê acontecendo com os conselhos tutelares, por exemplo, onde as pessoas que são eleitas têm muita força nas igrejas, têm muita força junto a alguns movimentos conservadores, então a gente sabe o rumo que as coisas têm tomado há muito tempo. Me parece que a eleição desse ano vai ser muito determinante do que vai acontecer em 2026. Mas, por exemplo, em torno de nomes, né, o Nicolas Ferreira não pode concorrer à presidência porque ele não vai ter atingido a idade mínima em 2026. Mas nós temos outros nomes muito fortes. Então, a gente tem que pensar também que fora, a gente fica muito focado, às vezes, na questão das igrejas, da força neopentecostal, mas a gente tem que pensar nos militares, por exemplo. Os militares estão mais vivos e mais fortes do que nunca. Né? E como você muito bem disse, Gabi, a gente pensa, né, pretende, né, com aquela euforia no ano passado, em 2022, quando o Lula venceu a eleição. Vencer a eleição não significa nada além disso. Venceu a eleição. Uhum. Nós não nos livramos dos nossos problemas, né? Quizá a gente tenha acirrado essa raiva, essa força destruidora que a direita e a extrema-direita têm, e eles estão tentando se manter vivos, e têm se mantido vivos. Então, eu acho que, ainda que eles não tenham, nesse momento, um nome para 2026 fechado, não, vai ser Michele, não, vai ser Flávio Bolsonaro, ou que o próprio ex-presidente tente reverter juridicamente a sua inelegibilidade, que é uma coisa possível de acontecer. Eles ainda não estão fechados em torno de um nome, mas eles estão fechados em torno de um projeto de manutenção de poder. E isso começa em outubro desse ano, sem dúvida alguma. Você acha que o bolsonarismo precisa do Bolsonaro? É uma questão excelente, excelente. E como eu tenho insistido nessa argumentação, não só não precisa, como pode, inclusive, prescindir dele. Porque uma coisa que a gente percebeu, especialmente no decorrer do mandato, a gente já meio que foi conseguindo, quem estava atento, conseguiu visualizar isso. Assim, olha, talvez não seja sobre ele. E me parece que depois que ele deixa de ser presidente da República, vou fazer um parênteses muito rapidamente aqui, né? Saiu uma pesquisa que foi feita durante o ato. No dia 25, na Avenida Paulista, haviam várias pesquisas sendo feitas. E para 80% das pessoas, ou algo que valha, não tenho certeza do número, não quero cometer um equívoco aqui, mas enfim, boa parte das pessoas que estavam lá acreditam que ele venceu a eleição. E que ele não foi empossado porque ele foi vítima de um golpe. Isso não é piada, isso pode virar meme, isso pode virar brincadeira, mas não, isso é sério. As pessoas, de fato, acreditam que ele venceu a eleição em número de votos e ele foi vítima de um golpe. Mas isso não impede que as pessoas... Se ele não tivesse ido para a Avenida Paulista, teria acontecido da mesma forma. E é isso que a gente precisa estar atento. Aí é que deve estar o nosso olhar. Porque o bolsonarismo hoje prescinde completamente do Bolsonaro. Não de toda a família, porque tem Michele, porque tem os filhos dele. Tem muitas forças em torno dessa ideia que é o bolsonarismo. Mas ele é prescindível, me parece, nesse momento. Não fará diferença ele não poder concorrer. Se ele continuar inelegível, se ele eventualmente for preso, se ele responder de fato por todos os crimes dos quais ele está sendo acusado, se isso vier a acontecer, talvez isso fortaleça ainda mais o bolsonarismo. E não o contrário, como as pessoas imaginam, que ele ser preso amanhã vai fazer toda a diferença e estaremos livres do problema. Não, porque o problema está dado e muito sólido. Então, não sei se eu te respondi, mas me parece que é isso. Eu acho que ele é completamente imprescindível nesse momento. Tem uma questão que você levantou agora, que é a respeito do Bolsonaro ser preso. A gente, obviamente, não sabe se isso vai acontecer ou não. Apesar de torcendo demais. Né? Mas tem toda uma
uma base de estudos aí de estudiosos, na verdade, não uma base de estudos, uma base de estudiosos defendendo que se ele for preso, talvez seja ainda pior e ajude mais a fortalecer, não por conta do Bolsonaro, não a figura do Bolsonaro em si, mas, como a gente falou, a ideia do bolsonarismo. Ou seja, transformá-lo num mártir, num mito, não sei o quê. E falavam do Lula também, né? Tipo, é isso. Falavam sim. Mas no fim, a construção reversa. Porque é a questão da política. Isso independente de bolsonarismo, ou de lulismo, ou de esquerda e de direita, é uma questão política, né? Do perseguido, do perseguido, exatamente, sim. narrativa do perseguido. Exato. Mas continua, desculpa. Não, Annelise, você acha que isso é algo que, de fato, pode acontecer? Ponto 1 e ponto 2, é algo que deve ser levado em consideração pelas forças políticas envolvidas? Eu vou te responder falando um pouquinho, vou dar um passo atrás de novo, né, voltando à teoria da historiografia, de que a gente precisa olhar para o passado para entender o presente e, quem sabe, adivinhar o futuro. Na época da eleição de 2022, Gabi acompanhou as minhas discussões nos nossos grupos a respeito disso. Eu sempre tive muito medo do que aconteceria se ele fosse eleito, mas eu também reeleito, né? Mas eu também tinha muito medo do que aconteceria se ele não fosse reeleito. E várias vezes eu verbalizei isso. Eu não sei o que vai ser pior para nós. Se é ele ser derrotado e o que isso vai gerar nas forças que o acompanham e o apoiam, ou se é ele vencer e nós tivermos pela frente muito mais tempo de tudo que nos aconteceu de trágico, de horrível, de destruição de políticas públicas, de retirada de direitos. Então, eu te respondo da mesma forma. Eu acho que é importante que ele seja julgado de fato, né, pelo que tem feito e pelos crimes pelos quais ele já está sendo acusado, né, que já estão no campo processual, portanto, ele está sendo processado e eventualmente terá que responder por tudo que fez. Me parece que sim, ele pode eventualmente ser preso. Eu não sei se eu acredito nisso, eu gostaria que acontecesse, mas numa coisa você está certo e vocês estão apontando exatamente para isso. Vai fazer dele um mártir. E como a Gabriela muito bem apontou, primeiro que o nosso modelo de constituição de país é um país que precisa do herói, precisa do mártir, precisa da vítima. E isso não é privilégio do Brasil, né? Mas no Brasil isso é muito forte. Né? Você ser um mártir, você ser lido como perseguido, como alguém que não... a própria... Bom, o que aconteceu no domingo na Paulista é exatamente isso. Né? No dia 25 a gente viu isso muito presente, de novo. Né? Não à toa ele é associado com a figura do mito, ou seja, daquele super-herói, daquele super-homem. Ele é sobre-humano, ele não é uma pessoa. Né? Ele é o nosso líder, ele é o nosso guia. A gente já viu isso acontecer. Né? A gente tem um caso na história da humanidade muito, muito forte para dar exemplo do que acontece quando alguém se torna um mito. Né? Quando alguém dá a si mesmo o título de líder, de comandante, de guia, e é comprado pelas pessoas. As pessoas seguem isso, né? Eu acho que se ele for preso, sim, sem dúvida alguma, ele vai se tornar um mártir. Eu não acho que ele permaneça muito tempo preso, isso também é uma outra questão. Eu acho que ele vir a ser preso não significa que ele vai ficar muito tempo preso, porque vai haver uma mobilização muito grande, e de novo eu retorno à questão dos militares, que certamente se mobilizarão em torno disso. Ele tem uma passagem conturbada pelo Exército Brasileiro? Tem, mas ele também tem muitos aliados no campo militar. E eu acho que isso só tende a fortalecer. Né? Eu tenho feito algumas discussões nesse sentido, me parece que ele saindo de cena, no sentido, por exemplo, de ser preso, se ele sair de cena, algumas vozes vão aparecer, tanto os filhos, que defenderão o pai, como esse grande herói vitimado pela sanha vingativa do STF, da Polícia Federal e de quem quer que seja. Então, de um lado tem os filhos, e do outro lado tem a esposa, ex-primeira-dama, que devotou a vida a esse homem, que tem uma filha com ele, tem sempre o argumento, né, de que temos uma filha adolescente, ela vai ficar sem contato com o pai, que nada mais é do que o reverso da moeda do que aconteceu com o nosso atual presidente no tempo que ele esteve preso. Uhum. Que muitas coisas aconteceram, que não pôde velar o irmão, que viu o neto morrer, e que foi impedido de ter os direitos respeitados. São duas faces de uma mesma moeda.
E me parece que ele só tem a ganhar se ele for preso. E não o contrário. As pessoas pensam que ele perder vai ser a derrota final, e não vai ser. Eu acho que ele só tem a ganhar se ele for preso. Tem, na verdade, você falou de um elemento importante. Aqui eu já quero construir uma conversa com base nas imagens que a gente viu ali de 25 de fevereiro, que foram, acho que talvez, fora o Homem-Aranha Verde e Amarelo, talvez tenha sido a imagem / vídeo que mais apareceu na minha timeline aí, ao longo dos dias que se passaram depois do evento. Além da questão dos militares que você levantou, tem uma outra questão que sempre foi muito... E a gente sabe que os militares hoje vivem um problema, até por conta da história do 8 de janeiro lá atrás e tal, enfim, eles vivem um momento que é um momento de parte deles desembarcaram do navio do bolsonarismo, ainda que, né? Soltaram a mão do Bolsonaro? Soltaram, ainda que talvez temporariamente, enfim, não sei. Para não se queimar? Outros continuam ali firmes e fortes, agarrados nessa ideia e tal. Mas fora os militares, tem um outro pilar aqui que sempre foi muito importante para o Bolsonaro, e este pilar a gente viu também muito visivelmente ali naquela manifestação de 25 de fevereiro agora, que é a religião. Né? Ou seja, os poderes religiosos, principalmente da bancada evangélica. Como que você enxerga isso? Assim? Você acha que ainda que o Bolsonaro saia de cena, eles vão talvez continuar apoiando um eventual, ou eventuais, talvez no plural, substitutos do Bolsonaro, ou talvez eles vão construir o próprio substituto deles, o próprio mito deles? Me parece que os dois caminhos são possíveis, Thiago. Eu não acho que eles tenham, não é nem força ou poder para isso, porque eles teriam se quisessem. E nós temos, enfim, a própria bancada evangélica, que se convencionou chamar de bancada evangélica, tem muita força, né? Já há muitos, tanto que a gente tem essa coisa completamente bizarra no Congresso Nacional, que é deputado pastor não sei quem, senador pastor não sei quem, assim, é tão bizarro que você, mesmo no Estado laico, ou pretensamente laico, como é o nosso, você tem alguém que, depois de deputado, que é um cargo eletivo, portanto, né, da democracia representativa, coloca o seu título religioso. O mesmo não acontece com padres, ou com, enfim, né, até por uma questão, não quer dizer que os católicos não estejam lá, mas, veja, não são uma força tão grande quanto os evangélicos, especialmente na pentecostais. Eu acho que eles não fizeram isso até agora, de ter um grande nome, por exemplo, a presidência da República, porque é mais conveniente e mais seguro para eles ficarem no campo religioso. Porque há uma série de proteções das quais eles gozam enquanto religiosos, que eles não terão se tornarem parlamentares ou presidente da República, senadores, ainda que haja imunidade parlamentar, não estou nem entrando no mérito, mas é mais seguro, porque você fala com mais pessoas e mais de perto se você continuar na sua igreja, no seu canal de TV, no seu canal do YouTube. É mais seguro você ter um aplicativo, é mais seguro você ter grupos de WhatsApp, Telegram, é mais seguro você se manter como um pastor que não quer entrar na política. Esse é muito discurso do Silas Malafaia. Não, eu não faço política, e faz, mais do que muitos políticos que a gente conhece, que é o que vocês mesmos contaram na introdução. É claro, tudo é política, né? Viver é político, sendo bem clichê. Então, eu acho que, ainda que alguns deles se afastem, e nós temos visto esse movimento não só no campo religioso, mas também no próprio campo político, né? Há militares que foram desembarcando, de fato, há militares que estão delatando, a gente tem a ex-ministra Damares, que também foi se afastando, hoje senadora, e que também foi se afastando, meio, eu quero, mas eu não quero ter o meu nome associado, não a figura do Bolsonaro, não ao bolsonarismo, está todo mundo dentro, mas a figura dele. Então, eu acho que, ainda que seja possível que haja nomes lançados, seja lá a presidência da República, do campo religioso, estrito senso, me parece que não. Me parece que o mais correto é a gente apostar que eles farão novas articulações em torno de alguns nomes um pouco mais limpos do que o dele. Por isso eu acho que a gente precisa ter tanta atenção a Michele Bolsonaro.
porque ela é um nome limpo até aqui. Ainda que haja investigações que pairem sobre ela, tem cheque, tem isso, tem aquilo, ela vai se safar muito mais facilmente do que o marido dela. Sem dúvida. Então, eu acho que é mais provável que as forças religiosas atrelem as suas imagens a Michele do que a ele, a eventualidade dele ser preso, mas não quer dizer que eles não possam, sim, ter os seus próprios nomes para concorrer. E aí eu quero conectar esta questão com o vídeo que eu estava falando, é uma questão que a Gabi tinha levantado. Que não há como a gente fugir desse assunto, infelizmente. O vídeo que eu estava falando antes, que é um vídeo que percorreu enlouquecidamente as timelines, de novo no plural, porque não foi só no Twitter, no Instagram, onde quer que seja, no TikTok, WhatsApp, enfim. É aquele vídeo daquelas senhoras abraçadas numa bandeira de Israel, dizendo que elas... respondendo por que elas apoiavam Israel. Sim, dizendo que elas apoiavam Israel porque Israel é cristão. Como elas. Como elas. Que aí ficou claro até então, a galera não tinha feito essa conexão. Não, a galera não, né? Tipo, grande parte das pessoas, a grande massa não tinha feito essa conexão que a gente tanto bate na tecla do judeu imaginário, do Israel, inclusive, do Israel imaginário. Que é um Israel que Netanyahu está tentando, inclusive, emplacar, né? Que é um Israel cristão, branco, de ultradireita, né? E aí eu queria perguntar, professora, justamente isso. Essa associação da extrema-direita com Israel e a questão da guerra em atual curso, o quanto isso pode impactar as narrativas políticas, as jornadas políticas daqui para frente. Isso é um movimento que não é recente, né, Gabi? A gente que está imersa nisso, a gente sabe o quanto isso só tem crescido, né? Não houve... Nunca arrefeceu, né? Passa por muitas discussões, na verdade. Essa guinada que as igrejas evangélicas, muito especialmente as neopentecostais, e faço questão de fazer essa separação, né? Porque evangélicos, os batistas também são, e os luteranos também são, e os calvinistas, enfim. Mas, especialmente no campo neopentecostal, essa associação, e aí os pesquisadores e especialistas em teoria do domínio podem falar muito melhor do que eu, mas a ideia desse judeu imaginário, sim, né, como muito bem discute o Michel German nas suas teses e no seu último livro, que é a figura de um judeu de Israel branco, alinhado com aquilo que é mais mainstream, com aquilo que é mais pasteurizado como o jeito certo de estar no mundo, que é militarista, que é branco, que é hétero, que é vencedor, que é poderoso, que tudo domina. Isso não só é uma derivação óbvia do antissemitismo, porque é uma derivação óbvia do antissemitismo, e um reforço ao antissemitismo, e entra naquilo que a gente tem chamado de filosemitismo, né, que é essa adoração por essa Israel que só existe na cabeça dessas pessoas. E essa associação de Israel com o cristianismo, né, que está presente tanto na noção errônea de que há uma sociedade judaico-cristã, que é um dos maiores absurdos que a gente tem, e que está aí há mais tempo do que a gente pode contar, e continua sendo repetida, né? Não, porque a civilização judaico-cristã não há uma civilização judaico-cristã, ponto, porque ou você é judeu ou você é cristão, as duas coisas não podem combinar, e isso é óbvio, mas para essas pessoas não é. Eu vi, ainda na questão da guerra, assim, acho que foi em dezembro, começo de janeiro, um vídeo que também viralizou pra caramba em todas as redes, um vídeo internacional, de alguém que estava numa manifestação nos Estados Unidos e foi perguntar para as pessoas estavam com cartazes defendendo a Palestina, e criticando Israel, e falando que Israel é genocida, essas coisas tantas que a gente tem visto. E aí a pessoa foi perguntando, né? Era uma moça fazendo essa enquete com as pessoas que estavam lá. E aí ela pega uma pessoa que estava com cartaz Palestina Livre do Rio ao Mar. E aí ela pergunta, você está segurando esse cartaz e de que rio Akmar você está falando? Ela não sabia. Mas você sabe que Gaza é dominada pelo Hamas, né? E ela falou, não é sobre o Hamas. O Hamas nem está lá, o Hamas nem existe. Em suma, era isso que ela estava dizendo. O Hamas nem existe, é uma invenção de Israel. E aí você tem uma associação com essa ideia do cristão, por quê? Porque o cristão é o que sempre está certo. Né? O cristão é o dominador por excelência. Vamos discutir colonialismo? Bom, quem colonizou mais quem ao longo da história? Né? As próprias noções antissemitas passam muito pela mão do cristianismo. Né? A gente tem aí vários mitos, estava eu falando mais cedo a respeito dele, que é o judeu errante, que é um dos maiores mitos em torno da figura do judeu que deve ser condenado a vagar pelo mundo, que é uma lenda, né, um mito construído pelo cristianismo, em tempos imemoriais, século XVI, XVII,
que é um judeu que teria negado Jesus Cristo no momento da sua condenação, da sua crucificação, algo que o valha. E então esse judeu, porque ele nega a ajuda e ele nega o reconhecimento de Jesus Cristo como Salvador, ele é condenado a vagar pelo mundo. Isso nada mais é do que a própria história da diáspora judaica. Quando você coloca Israel no lugar de um Estado cristão, mesmo que você não saiba o que isso significa, você pode saber nem apontar cadê Israel no mapa, você está dizendo que você está do lado certo, porque o lado certo é branco, porque o lado certo é hétero, porque o lado certo é militarista, porque o lado certo é governado por homens de extrema-direita, porque o lado certo está fazendo aquilo que deve ser feito. Isso já seria um problema por si, mas isso é ainda pior, porque do lado oposto, a gente tem forças de esquerda e do campo progressista dizendo que Israel é culpado por todos os problemas do mundo. E no centro disso tudo você tem judeus e judias que nada tem a ver com isso. Pessoas que nunca foram a Israel, pessoas que são judeus e judias nascidos no Brasil só, por exemplo, que sabem que não são cristãs porque são judias, independente de serem religiosas ou não, sionistas ou não, porque esse não é o ponto. Mas as forças religiosas que se valem dos símbolos judaicos, que se valem da bandeira de Israel, que se valem dos ritos judaicos, né? Você tem um pastor neopentecostal, está paramentado como um rabino dentro do seu templo de Salomão. É isso, assim, isso é o resumo. Não, eu estava dizendo que na esteira disso, que é uma coisa que está muito maior, né? É uma coisa grande em São Paulo, televisionada. No interior do Brasil, a gente tem igrejas muito pequenas, no Pará, no Amazonas, né? Tem pesquisadores nossos que trabalham com isso. Essas igrejas têm nos seus altares, né, igrejas neopentecostais, têm nos seus altares bandeiras de Israel, vendem símbolos judaicos na igreja, né? Quando tem feiras, quando tem as festas comunitárias da igreja, vendem mezuzá para colocar na porta, vendem menorá para as pessoas terem. As pessoas sequer sabem o que esse símbolo significa, mas eles estão sendo vendidos como se fossem símbolos de poder, como se fossem símbolos de força. São, mas para o povo judaico, para o povo judeu. Não para uma senhorinha que é crente e que está lá com uma comunidade ribeirinha no interior do Amazonas, com todo respeito para essas pessoas. Não é sobre isso, é sobre o que você está fazendo com a mente dessas pessoas. É literalmente uma lavagem cerebral para que essas pessoas apoiem o Israel, porque elas sequer sabem onde fica. E que você não pode, e aí a gente vai, né, pode entrar no campo da discussão sobre o judaísmo messiânico, por exemplo. Aquele discurso da ex-primeira-dama na Avenida Paulista é muito sobre isso. É tudo Deus, né? Jesus abençoe Israel, Deus abençoe Israel, porque nós estamos com Israel. Porque essa ideia de Jesus Cristo é o Senhor também de Israel, que nada mais é também do que uma tentativa de conversão dos judeus, e a gente já viu isso acontecer na história, complica muito, assim, complica grandemente o cenário. Mas sim, é algo que não vai parar, eu não acho que haja retorno desse lugar onde nós estamos, e isso tende a ser muito utilizado. Essas imagens de domingo 25 na Paulista, com certeza serão usadas não só na campanha desse ano, como na campanha de 2026. Sem dúvida. Essas as bandeiras. As bandeiras do Marrocos com as cores de Israel, porque tinha um pentagrama lá no meio. Que eu falei assim, até os pagãos estão levando, sobrou até para os pagãos que estão levando aí agora com o pentagrama. Minhas amigas bruxas ficaram putas. Teve uma discussão que surgiu logo depois também do evento entre os diversos campos de esquerda, que se tinha uma parte da esquerda que estava minimizando a história, né, falando, não, flopou e tal, não sei o quê, tinha uma outra parte da esquerda que estava falando, legal, estamos aqui discutindo o que eles vão fazer a partir desse evento, dessa passeata, dessa qualquer coisa que o Vale que tenha sido aí no dia 25, como queira chamar, e o que a gente vai fazer agora? Qual que é o nosso próximo passo, né, enquanto esquerda? E aí, eu vi muita gente falando, putz, nós temos que... Aí a discussão foi muito para esse lado, assim, né? Putz, precisamos tomar as ruas também, precisamos ir às ruas também. Precisamos ir às ruas para exigir a prisão do Bolsonaro. E aí tinha muita gente falando, não, para a prisão do Bolsonaro, a gente tem que ir para a rua por uma série de fatores.
Mas a prisão do Bolsonaro não é um deles, porque é uma questão de âmbito judicial e tal, não sei o que, blá, blá. Não, temos que ir sim, esquerda não tem que ter medo de rua, esquerda que tem medo de rua não é esquerda, tal, não sei o que. Qual que você acha, pensando sobre isso, portanto, qual que você acha que talvez seja ou devesse ser, enfim, os próximos passos da esquerda aí? A pergunta complexa, mas primeiro que me assusta muito essa chamada a esse ato, que se eu não estou enganada deverá acontecer em 25 de março ou por aí, né? Eu acho que é algo que está sendo planejado meio que para marcar, assim, olha, um mês depois nós estamos aqui, ou algo do tipo. Eu tenho acompanhado um pouco as discussões em torno do que vai ser puxado, né? Tá bom, nós vamos para a rua, porque nós temos que ir para a rua para fazer o quê na rua? E eu sei que há debates internos, né? Olha, a gente tem que exigir a prisão, que como você mesmo está dizendo, Thiago, exigir prisão, você pode exigir de quem você quiser, né? Inclusive em nível pessoal, quem tem aí batalhas judiciais em curso, você pode querer que o seu oponente jurídico seja preso. Isso vai acontecer depois que o juiz disser, olha, a condenação a qual eu estou estabelecendo, demarcando aqui é a prisão. Porque ele pode muito bem ser condenado e nem por isso ele receber uma pena de privação de liberdade, que é algo que parece que as pessoas não sabem. Talvez elas de fato não saibam, mas saibam, né? Portanto, ele pode sim ser condenado e nem por isso a condenação dele vai levá-lo à prisão. Porque ninguém vai, enfim, ainda que seja possível, a gente viu isso em tempos de Lava Jato, Moros e Dallagnóis da vida, a gente sabe que é possível sim você prender alguém mesmo que não se justifique. Mas eu acho que nem o próprio campo progressista e a esquerda sabem o que querem com esse ir para a rua. Se for apenas e tão somente capitaneado por uma ideia de nós precisamos exigir a prisão dele, não vai dar certo, não vai funcionar. Se for uma questão de medir forças e dizer, olha, nós temos tanto poder quanto eles e nós somos maioria, também acho que não vai funcionar. Primeiro que eu não acho que vai conseguir reunir tantas pessoas, desculpa, dar uma notícia, eu não acho que vai reunir tantas pessoas. Mesmo que sejam, né, atos que vão ser pulverizados pelo país todo, não vai concentrar só em São Paulo, etc. Eu acho que haverá menos pessoas. E eu acho que tem algo que a esquerda se perdeu tem muito tempo, não foi hoje, né? A gente poderia ter evitado 2013, não sei. Mas eu sei que desde lá as coisas se perderam demais. E esse caminho nunca mais foi achado. Que é como é que a gente comunica o que gostaria de comunicar para as pessoas. Porque tem um pouco essa ideia de que a direita, a extrema-direita, o bolsonarismo está falando com as pessoas na rua, ou as pessoas estão indo porque estão sendo pagas. Eu vi muito isso, vocês devem ter visto também, é claro. Sim. Né? Muita gente da esquerda dizendo isso. Ah, porque ganhando R$50 mais a comida, mais o ônibus, eu também ia, eu não sei o quê. Sim, as pessoas podem até estar sendo pagas, mas nem todas. E eu acho que esse é, de novo, o ponto. Não é sobre quantidade, mas sobre o que isso nos informa a respeito do cenário que a gente está imerso. Então, o que acontece? Eu acho muito que chamar um ato para o dia 25 simplesmente para dizer nós estamos na rua também pode ser super importante, dependendo de como é que você vai organizar isso, né? O que você vai querer comunicar. Mas a comunicação da direita, do bolsonarismo com as pessoas não é na Avenida Paulista. Quem realmente importa, quem realmente vota, quem realmente fortalece, quem realmente está do lado desse projeto de poder que é o bolsonarismo, não estava na Avenida Paulista. Se havia 800 mil pessoas, se havia 300 mil, se havia, não importa quantas, pode ter certeza de que há 3 vezes mais fora da Avenida Paulista. Eu lembro muito na época da eleição, não sei se o Gabi lembra, a gente discutiu isso nos nossos grupos também. Eu fui acompanhando, né, alguns grupos de discussão, alguns fóruns de conversas, tem muitos portais gospel, portais neopentecostais. Eu segui durante algum tempo, antes ainda de 2022, mas ao longo do governo Bolsonaro, eu segui alguns deles, e eu lembro que havia as vigílias, né, os pastores chamaram vigílias. Então, as pessoas se mudaram para suas igrejas, e elas dormiam na igreja, e elas passavam 24 horas orando, jejuando pela vitória dele. A gente não pode perder de vista que tem um alcance via aplicativo, né? Tem um canal de TV do Bolsonaro, tem um aplicativo para celular do Bolsonaro, que é o Flávio, que foi o Flávio que desenvolveu a ideia dele, né? As redes sociais estão muito na mão dele.
Então, ele comanda todo um exército de pessoas em torno dessa ideia de divulgar as ideias do presidente, como eles chamam, né? O nosso presidente. Essas pessoas não precisam estar na Avenida Paulista. Essas pessoas nem sabem onde fica a Avenida Paulista. Mas lá no interior do Brasil profundo, na igreja dela, tem um pastor que colocou um telão para elas assistirem o que está acontecendo na Avenida Paulista. E com essas pessoas, novamente, desculpa, aí, campo progressista, com essas pessoas a esquerda não fala. Com essas pessoas a esquerda não dialoga. A esquerda pode colocar 5 milhões de pessoas nas ruas de todo o Brasil no dia 25 de março, se é que vai ser 25 de março. Continuará não falando com essas pessoas. E esse é um dos problemas. Não é todos os problemas, mas é um dos problemas, sem dúvida alguma. É importante que a gente lembre, obviamente, daquele momento. Muita gente discutiu e falou que não era o momento, não era a hora, não era o lugar para ter uma declaração como essa, mas é importante que a gente lembre, obviamente, daquele momento em que o Mano Brown, depois da derrota, né, em 2018, falou ali diante de uma série de militantes do PT, falando que o Haddad, que era o candidato contra o Bolsonaro na época, ele não é um cara que conversa com as periferias, é um cara que não está nas periferias, e o PT precisa estar mais ali. Ele estava falando especificamente do PT, né? Mas o PT precisa estar mais ali, o PT precisa estar mais presente, precisa estar mais ativo, aquela coisa toda. Que sempre foi uma crítica na esquerda como um todo, né? Grande parte. Aí o fato é que a gente tem que enxergar a esquerda... da esquerda intelectual, romântica. Isso, a gente tem que falar de esquerdas e esquerdas, né? Porque, obviamente, o PT é essa esquerda hegemônica, não sei o quê. Não, esquerda entre aspas. Exatamente isso, mas é uma esquerda entre aspas, né? Uma centro-esquerda, digamos assim, né? A gente sabe que, obviamente, tem muitos partidos menores ou, não digo nem partidos, digo, sei lá, movimentos menores que estão nas periferias, mas eles estão com o tamanho que eles têm, com a força que eles têm, que é pequena. Eles estão lá tentando fazer o que eles conseguem, mas é definitivamente muito diferente do que o que a Anneli estava falando agora, que é um movimento massificado, é um movimento coordenado, né? Pequenas igrejas daquela cidade do interior do Brasil, por exemplo, tá lá o telão mostrando o Bolsonaro discursando na Paulista. Sim. E isso me lembra, obviamente, também aquela música, que é a música do Flix, que é uma banda punk aqui de São Paulo, que diz sempre o povo onde está. E o povo onde está. E o povo onde está, ou seja, não sabemos estender a mão e esperamos a revolução. Então, assim, acho que isso tem essa questão é uma questão bem delicada com relação às esquerdas daqui para frente. Inclusive, temos um episódio sobre esquerdas aqui com o Gabriel Carvalho, que foi muito bom também, bem legal. É verdade. Esquerdas que se permitem questionar outras esquerdas, inclusive, né? Annelise, tem uma última questão, que eu acho que essa questão é uma questão, talvez, das mais delicadas. A gente estava falando das esquerdas, a gente estava falando... Mas nós temos o governo instituído aí, que é o governo do Lula, né? Depois disso que aconteceu, a gente está vendo, obviamente, as esquerdas se agitando aí para esse dia 25 de março, tal, não sei o que, se é que vai ser isso mesmo. O Lula, em específico, enquanto líder, você acha que ele tem que ou vai fazer algum tipo de movimentação nesse jogo de xadrez, considerando legal, esse foi o passo do Bolsonaro, esse aqui é o meu próximo passo? Pois então. Eu acho que a primeira coisa é isso que você estava falando, né, Thiago, que vocês estão pontuando tão bem, né, que é esse distanciamento aí super sério e difícil de contornar, eu acho, né, o distanciamento da esquerda, ou pelo menos essa esquerda mais hegemônica, ou dessa centro-esquerda que nos governa, por exemplo, nesse momento, de quem realmente importa, de quem realmente vota, de quem, né, ainda que haja uma capilaridade importante, uma proximidade importante com alguns grupos e regiões do Brasil. Sim. Mas a gente também vê muito essa crítica nossa mesmo, né, de que essa esquerda tem essa brincadeira, né, de que existe o partido da casa do Caetano Veloso, por exemplo. Essa esquerda que está no Leblon discutindo os rumos do Brasil, ou que está nas redes sociais fazendo foto com a primeira-dama, a atual primeira-dama,
não é a esquerda que pode levar esse país à transformação que ele precisa. É uma esquerda que só fala com as universidades, uma esquerda que vive de propagar aquilo que ela fez de bom. Teve uma jogada muito interessante, a última vez que eu vou falar sobre o 25 de fevereiro, teve uma jogada muito interessante em algumas falas lá, especialmente do governador de São Paulo, que foi no caminho de mostrar as benfeitorias do governo Bolsonaro. O governador de São Paulo ele fez uma lista de coisas e de feitos e de vitórias e de conquistas para o povo brasileiro do ex-presidente Bolsonaro, que é exatamente isso que comunica. As pessoas param, nossa, realmente, olha quanta coisa ele fez. Mesmo que não tenha feito, não é sobre isso, mas é sobre o que está sendo emitido, né? A mensagem que está sendo passada. E aí eu acho que, pensando nos movimentos do presidente da República atual, primeiro que me parece cada vez mais uma pessoa muito equivocada. Eu não sei exatamente se é uma questão pessoal dele ou se é uma questão da polifonia de vozes em torno dele. Não é meu papel crucificar o presidente da República, mas é de pensar realmente e mensurar o efeito daquilo que ele diz, seja nos fóruns onde ele circula nacional e internacionalmente. Eu acho que ele ouve muitas pessoas, como é o papel de todo governante, né? Você não vai governar sozinho, você vai ouvir muitas pessoas. Mas a gente tem muitas coisas acontecendo no governo atual que eu não sei exatamente o tamanho do estrago que elas poderão nos trazer a longo prazo. A permanência de pessoas ligadas ao bolsonarismo, a permanência de alguns militares em algumas instâncias, a permanência de pessoas em cargos-chave da Polícia Federal, dentro dos ministérios, a estrutura dos ministérios, tem muita coisa acontecendo. A gente só vai saber o que está acontecendo quando terminar. Porque, de novo, a gente só consegue saber o futuro quando ele já virou passado. A gente não tem como saber hoje exatamente o que está acontecendo. Que eu acho que o presidente da República deveria, sim, como líder que é, e como a grande figura da esquerda que nós temos, e que depois dele eu não sei, e essa é uma discussão que a gente tem feito muito, e depois, e 2026 o que acontece? A gente não sabe, porque não há um nome, não há um nome. Eu sei que muitas pessoas apostam no nosso atual ministro da Fazenda, e que poderia ser, e que tentou em 2018, não acho que tenha essa capacidade, não acho que comunique, não acho que alcance, não acho que tenha entrada, não acho que é conhecido onde deve ser conhecido. Então, nesse momento, se você me perguntar se temos um nome, não acho que temos. Nesse momento, não temos. Mas o nome que temos e que está no governo federal hoje, e que é presidente da República, precisa, no mínimo, ter cuidado com os movimentos que tem feito e com aquilo que tem dito. E como articula ou não articula com as forças que, por exemplo, estão chamando esse ato para o dia 25. Ele como presidente da República não deveria poder se manifestar? Não deveria, mas ele é aconselhado por muitas pessoas, ele dialoga com muitas pessoas. E aí? O maior partido de esquerda da América Latina vai fazer o quê no dia 25? Vai simplesmente colar com esses atos, independente do que eles estejam pedindo? Vai atrelar a imagem do presidente a esses atos? O presidente não deverá participar, imagino eu, mas pode ser que sim. Pode ser que sim. Vai ser uma escolha ruim? Me parece que sim, mas eu não duvido que ele compareça, sei lá, se em Brasília, sei lá, se aqui em São Paulo, talvez. Mas o que me parece eles não têm um plano. O presidente da República não tem um plano, o PT não tem um plano, e isso nos deixa à deriva. E enquanto eles não têm um plano, tem muito meme, muita piada, muita brincadeira de que a direita é desorganizada, de que eles não têm... Eles não são desorganizados, gente, eles são coordenados e muito bem coordenados. E nós não conseguimos, seja pelas disputas internas, e não que elas não existam no campo da direita, mas eu acho que há muita disputa interna, há muitas vozes dissonantes e há verdadeiros tiros no pé acontecendo de modo reiterado, inclusive construindo uma massa de pessoas arrependidas do voto que deram em 2022. E isso deveria nos preocupar. Estamos construindo uma massa de pessoas arrependidas do voto que deram em 2022. Nós sabíamos que era a única alternativa que nós tínhamos, era isso ou nada. Mas nesse momento, eu já não sei, fiz essa fala semana passada, eu já não sei se o resultado da eleição seria o mesmo se fosse hoje, entendeu? E isso não é responsabilidade do Bolsonaro, não, isso é responsabilidade de quem está na presidência. Ficamos atentos. Não sei se te respondi, mas... Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Bom, deixa eu fazer uma pergunta adicional aqui. Sem considerar qualquer pessoa com o sobrenome Bolsonaro, quem você acha que seriam pessoas nas quais nós deveríamos ficar atentos
com relação aos seus próximos movimentos, aos próximos passos. A gente falou aqui do Nicolás Ferreira, você falou do Nicolás Ferreira, ainda que talvez não tenha idade, de fato, né, lá na frente para concorrer à presidência e tal, mas, sei lá, tem o próprio Tarcísio, que é o governador de São Paulo, tem toda uma história que às vezes parece uma piada, mas, enfim... Bom, até aí a eleição do Bolsonaro também parecia uma piada. E o Bolsonaro era basicamente o coadjuvante do programa da Luciana Gimenez, e veja o buraco onde nos metemos. Mas tem, por exemplo, toda aquela história do MBL buscar a sua transformação em partido para ter uma figura como um Danilo Gentili, por exemplo, como candidato a presidente. Onde você acha que a gente deve focar o nosso olhar para entender que ali tem uma ameaça em potencial? Eu não queria usar a palavra ameaça, mas não deixa de ser, né? Onde tem uma ameaça em potencial? Que não seja alguém, obviamente, com o sobrenome Bolsonaro, eu insisto, porque esses aí a gente já sabe bem, né? Excelente questão, Thiago, excelente questão. E eu acho que é importante a gente chamar de ameaça, sim, viu? Porque quando a gente pensa numa ameaça, a gente tem que pensar nessa ameaça em sentido amplo, é uma ameaça sobre todos nós, independente de que lado nós estejamos. Exato. Porque também é uma ameaça para quem é conservador e de direita. As pessoas podem não perceber, mas também é uma ameaça, e a gente precisa chamar as coisas pelo nome. Então a gente está falando de ameaça, sim. Tirando do jogo, se a gente limpar todas as pessoas de sobrenome Bolsonaro e muito próximas desse núcleo, os nomes que me parecem que representam algum tipo de risco para a gente, o próprio Tarcísio já citado, atual governador de Minas Gerais, o Zema, enfim, pronuncie como quiser, acho que é uma figura muito importante, que muitas vezes menosprezado, muitas vezes relegado a um segundo plano, como um bobão, assim, tipo, esse aí nunca vai chegar a lugar nenhum, atenção a ele. Tarcísio, as próprias articulações em torno do MBL, não sei se tornar partido vai ser tão difícil assim, talvez seja, mas sempre articulado com forças importantes. Republicanos é uma força muito importante, além do próprio PL, né? Então, acho que Kim continua sendo um nome importante, Kim Kataguiri, aqui de São Paulo, continua sendo um nome muito importante. Eu acho que Damares é um nome muito importante, com toda a força das igrejas que ela tem e com o que ela representa para as mulheres conservadoras. Né? O PL Mulher está muito em torno da figura de Damares, e eu acho que ela é uma pessoa perigosíssima nesse cenário político, e ela é uma mulher, então ela também pode se valer disso. Né? Me parece que alguns nomes ali que estão no governo federal hoje, no governo federal não, né? Mas nas instâncias federais, pode ser o Senado, pode ser a Câmara, tem alguns nomes aí de deputados que eu acho que a gente precisa estar atento, né? Bastante atento. Eu não sei exatamente até onde a Rosângela Moro pode representar algum tipo de ameaça mais regionalizada, mas veja, não é apenas sobre a presidência da República. Nós temos que pensar que todos esses nomes que a gente está distribuindo aqui, elas também podem tentar cargos nos estados, né? Podem tentar governos estaduais, podem tentar Senado, né? Os mandatos que estiverem terminando, que forem ser renovados em 26, podem tentar vir para o Senado, e tem forças que estão se constituindo ainda. Eu não sei se um nome como um Danilo Gentili da vida tem toda essa força, mas quem nos garante que ele não venha deputado? Quem nos garante que ele não esteja construindo, de fato, uma base política importante? Né? Pessoas que já, nesse momento, diziam eu votaria nele se ele fosse candidato. Então, eu acho que tem alguns nomes nesse cenário, fora do campo do bolsonarismo estrito sensu, ou da família Bolsonaro, que representam tanto risco quanto os demais. Né? Pode ser que a gente não tenha Flávio, Carlos, Eduardo, o Renan, enfim, pode ser, né? Nem a própria Michelle. Mas há nomes, sim. E esse, voltando ao que eu estava falando na pergunta anterior, esse é um dos nossos grandes problemas. Nós não conseguimos construir, Thiago e Gabi, um único nome. Percebam o tamanho do nosso fracasso. A gente não consegue construir um nome. Eles conseguem construir 30. E aí eu acho que realmente a gente precisa pensar sério sobre isso antes que seja tarde. Viu? Exatamente. Pois é. Para mim, o Silas Malafaia é um dos mais perigosos que tem. Mas eu concordo, nesse sentido eu concordo. Silas e a Damares. Mas a Damares, por exemplo, ela já está no âmbito político. Eu concordo com a Annelise quando ela diz que o Silas Malafaia não vai, ele, pessoa física, se arriscar a um cargo político. Ele vai apoiar alguém, ele vai botar dinheiro para aquela pessoa, ele vai ele vai colocar o capital social que ele tem, o capital financeiro, enfim, mas todo o capital social que ele tem em torno daquela pessoa. Acho difícil que ele, Silas Malafaia, seja candidato a alguma coisa. Né?
ele em particular, pelo menos a gente tem uma série de candidatos aí, candidatos e eleitos, inclusive, que é o pastor fulano, pastor ciclano, ele em específico, acho que não, nem ele e nem, sei lá, um Valadão da vida. Um Valadão ou o moço Igreja Universal do Reino de Deus, aí, o Edir Macedo, essa galera tá num outro nível, num outro patamar, eu não acho que a pegada deles seria essa. Acho que chegamos ao fim. É isso. Te agradeço demais. Só comentar rapidinho isso, Gabi, só para a gente terminar. Eles têm muito mais poder fora da política. Faz sentido. Muito mais de manipulação, exatamente. É onde eles atuam, onde eles. Por que você vai se arriscar num time que você não tem tanta influência, como você já tem influência, já está dominado numa certa instância. Realmente, não faz sentido. Mas obrigada, professora, por essa participação, sempre gratíssima presença, porque tem muito a ensinar, eu falo muito de você pro Thiago, agora você conhece ele pessoalmente, mas porém, falava muito, porque a Annelise é maravilhosa, porque toda vez que ela abre a boca, eu fico, muito legal, isso é incrível. E aí eu gostaria, chegou a hora do jabá, quero que você fale onde as pessoas podem te encontrar, se você quiser ser encontrada, também tem essa, né? Tem gente que não quer ser. Ou você, ou o seu trabalho. O seu trabalho, enfim, principalmente o seu trabalho. Obrigada pelo convite, obrigada, Gabi, pela tua generosidade sempre. É um prazer conviver com você e aprendermos juntas, estarmos aí em tantas frentes, né? Cada vez mais frentes juntas. E obrigada, Thiago, foi um prazer poder te conhecer também e participar aqui e contribuir aí para as reflexões da galera que segue vocês e que ouve vocês. Eu não tenho redes sociais, acreditem em vocês ou não, né? Eu só estou no X, mas é com um perfil que não leva nem meu nome, porque é um perfil de trabalho. Mas o meu trabalho pode ser encontrado nas redes do Instituto Brasil-Israel, que é o IB Brasil, tanto no X quanto no YouTube. Nos canais do YouTube tem participações minhas em eventos, seminários, simpósios. Também nos canais do Labo, que é o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, da PUC aqui de São Paulo. Então, tem descrição sobre o meu grupo de pesquisa que eu coordeno lá, tem participações minhas também, tem entrevistas, tem podcasts, tem textos meus publicados. Então, é fácil me achar, é Annelise Frois, jogar no Google, e estou por aí, mas certamente nos canais do Labor, tanto no Instagram, quanto no X, quanto no Facebook, no YouTube, eu estou por aí com as minhas participações em sessões e pitacos, então não é muito difícil me localizar. E caso alguém queira ter contato diretamente comigo, pode aí fazer um caminho de mediação com a Gabi e o Thiago, e eventualmente podem ter meu WhatsApp e a gente troca uma ideia. Claro, sempre. Joia. Muitíssimo obrigado, Annelise. Como a gente gosta sempre de dizer quando trazemos pessoas que admiramos e pessoas queridas aqui, a primeira, mas não a última. Tomara. Contem comigo. Obrigadão. Obrigada, gente. Obrigada, Anne. Não vou tomar mais seu domingo aí. Fique em paz. Obrigada, gente. Vocês também. Tchau. Beijo, tchau.